Para mim, Jesus da Bíblia nunca existiu. Pode ter existido alguém que é o Jesus histórico, que influenciou a história, a criação da mitologia. Para o Jesus da Bíblia, obviamente, nunca existiu. E se ele tivesse existido daquele jeito lá, eu faço e provo que, através da própria Bíblia, que ele não prestava. Agora, vamos lá. Mateus. Você vai pegar ali, e ele nasceu antes de Herodes o Grande ter morrido. Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C., beleza? Mateus disse isso claramente, e com uma genealogia específica, que inclusive Salomão estaria dentro da linhagem dele. Beleza? E com um nome específico do pai de José. Não faz sentido você colocar a genealogia de José para tentar colocá-lo na linhagem de Davi, até porque Jesus teria nascido de God. Né? Aliás, que ele pegou Maria de jeito porque diz que a sombra do Altíssimo envolveu Maria. Para ter sombra, obrigatoriamente tem que ter corpo. É impossível você ter sombra sem corpo. Logo, para a sombra ter envolvido Maria, é porque Deus pegou ela. Ele não pegou, porque isso é mitologia. Mas vamos lá. Lucas, ele coloca Jesus nascendo no censo de Quirino. Isso tudo, da morte de Herodes, censo de Quirino, é registrado historicamente. Ele morreu 4 antes de Cristo. Como é que Jesus nasceu antes dele? Não faz sentido também, porque quem criou o calendário já não foi inspirado por God. Mas, beleza. Ele morreu, Herodes nessa época. Jesus teria nascido aí e ele só saiu do Egito quando ele fugiu ali, junto com... Na verdade, não é ele fugiu, que ele era criancinha, né, no conto mitológico. Mas José e Maria foram para o Egito até Herodes morrer. Morreu no ano 4. Porém, em Lucas, Jesus nasce no censo de Quirino. Aconteceu no ano 6, depois de Cristo. São 10 anos de diferença do nascimento de Jesus. Beleza? E a genealogia é outra. Até o pai de José muda. Não só isso. Não é mais descendente de Salomão que está lá na linhagem. Ele é descendente de Natã, que era irmão de Salomão. Aí tem que decidir. Será que o Espírito Santo estava viajando na maionese? O que aconteceu? Porque essa inspiração divina, essa inerrância bíblica está onde? Eu acabei de provar que Deus não existe porque a Bíblia não é inerrante. Isso é só um. Se você quiser, a gente começa desde Gênesis até Apocalipse, trazendo tudo quanto é erro e contradição. A gente tem que entender que argumentar é diferente de alegar. Alegar qualquer um alega. Fundamentar o argumento é diferente. Se você conseguir desconstruir isso tudo... É por isso que eu preferia de áudio, eu não consigo falar. Não, pode, desculpa. Eu sou muito polido no sentido de eu fico esperando até a minha vez. Tá. Então espero eu terminar o raciocínio. Não tenta me atacar, porque senão eu vou ser obrigado a refutar dessa forma aí, beleza? Não precisa falar que eu não estou construindo. Na verdade, eu fiz um argumento tão animal que você não consegue, nem ninguém no planeta inteiro é capaz de refutar. Essa é a verdade. Agora, não tenta atacar, não tenta fazer ad hominem. Pega e manda bala o que é o seu conceito de Deus e qual evangelho você vai escolher. Ele confundiu definição de Deus com a maneira que nós concebemos ou com a maneira que nós chegamos no conceito de Deus. São coisas distintas. Falácia genética pode muito bem ser o caso que nós formamos a ideia de Deus através de algo porque tínhamos medo antigamente no processo evolutivo e aí chegamos à ideia desse ser superior e misterioso. Isso por si só não significa que Deus não existe. Não tem uma consequência lógica. Isso é bem conhecido, chamado falácia genética. Mas como ele fala para o público que não conhece do assunto, eles vão realmente ficar interessados em ouvir o que ele tem para falar. Mas é falácia genética. Mostrar que uma crença se originou de uma maneira errônea, indevida, não mostra que a crença em si é falsa. Tá? Existe uma desassociação entre as duas coisas. Então, a definição de Deus Deus é o ser acima do qual não se pode pensar nada maior. É o ser maximamente grande, é o ser maximamente perfeito que existe. E aí ele confundiu também o que eu pedi para ele, porque eu não quero ficar entrando nos debates de inerrância, a não ser que ele me dê um argumento que mostra o seguinte, não que a Bíblia contém erros, eu sei que você vai levar adiante esse tipo de debate. O argumento que eu quero ver de você é o seguinte, mostre para mim que se Deus existe e Deus inspirou a Bíblia, então a Bíblia não pode conter erros. Como que você consegue chegar nessa conclusão de que a Bíblia tem que ser inerrante? E esse é o argumento que eu deixo, porque alguns cristãos, C.S. Lewis, por exemplo, vão concordar que a Bíblia contém alguns erros. Eu não concordo. Acho que eu defenderia, em um outro dia, um debate ajustado sobre esse assunto, a inerrância da Bíblia sem nenhum problema. Mas não se segue do fato de que a Bíblia contém erros, que Deus não existe, que Jesus não existe, que o Espírito Santo é Deus, nada disso se segue, então. Isso é simplesmente um red herring. Está tentando distrair o ponto aqui. Você não prova Deus no sentido, da mesma maneira que você prova verdades matemáticas. 1 mais 1 é 2. Você não prova quase nada nesse sentido. Isso fica restrito a basicamente verdades matemáticas e verdades autoevidentes. Mas você consegue dar boas razões, boas evidências em favor de um determinado ponto. É por isso que você geralmente não vai ver filósofos da religião falando de prova, mas de argumentos convincentes, sólidos e evidências, porque todo mundo já meio que concorda com isso, né? Que você não se prova quase nada de fato, mas a gente tem boas razões e que já nos deixa racionalmente justificado, todo mundo da área, né? Já nos deixa racionalmente justificado em adotar uma posição ou outra.
É assim que a gente opera de forma constante. É muito fácil, eu consigo fazer isso talvez até melhor do que você pegar o texto no valor de face dele, na superfície, e falar, poxa, contradições. Isso é muito fácil de fazer. Mas a gente tem que ver ferramentas hermenêuticas e exegéticas, entender o contexto histórico, o que as palavras significavam, por exemplo, Deus com a sombra. Isso não necessariamente é algo literal e é uma coisa que provavelmente é consenso entre os teólogos.